Oi, oi, testando o som. Oi, salve, salve. Boa noite, turma. Boa noite, meus queridos. Salve, 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 salve. Um feliz 2023 para vocês. Vamos começar o ano aí com força total, recuperar esse recesso aí. E a gente teve a notícia de que a prova foi adiada, né? Para quem souber aproveitar o tempo, ótimo. Dá para intensificar mais e estudar muito mais. Se for para comemorar e não estudar e não aproveitar esse tempo e converter em conhecimento, não adianta nada adiar 10 vezes o concurso, tá? O foco é que agora nós temos mais tempo para estudar, claro, mas também temos que acelerar nosso curso, porque a gente pode vir com outros projetos para vocês. Então vamos para a nossa terceira aula, vamos embora? Essa aula é dividida em duas. Hoje é teoria, amanhã a gente se encontra para fazer as questões. Bora ser feliz? Vamos para cima. Simbora. Então a gente vai trabalhar a parte de geometria, que é a parte mais extensa do conteúdo de vocês. E é sempre bom você trabalhar geometria sabendo pelo menos o básico do assunto. A banca Legatos não é uma banca de aprimorar, de aprofundar. Não é uma CESP, não é uma NUCEP, onde ela trabalha questões surreais. Mas é bom ter conhecimento porque é muito extenso o conteúdo. Diferença de ponto, reta e plano, que são os entes geométricos. O que é um segmento de reta, polígonos, ângulos. Ter noção dos triângulos e quadriláteros, os notáveis, é claro, que é o que é cobrado. Diferenciar circunferência e círculo e saber desses caras as principais relações matemáticas, que envolvem aqui os seus cálculos de áreas e de perímetros. E aí soma-se a ele triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, teorema de bissetriz interna e externa e teorema de Tales. Beleza? Então vamos aqui uma review, falar um pouquinho sobre esse conteúdo teórico, passar algumas informações que às vezes passam despercebidas e amanhã a gente se encontra novamente para fazer questões. Bora ser feliz, vamos embora. Então tá aí, pessoal. Quando você fala em ponto, reta, plano e espaço, eu gosto sempre de chamá-los de os entes geométricos. São eles que são a origem do estudo da geometria. Quando você fala em ponto, reta e plano, você tem que colocar na sua cabeça que não existe definição para eles. Mas somente a gente passa a ter o quê? Uma ideia do que sejam. Então, ó, inicialmente eu coloquei para vocês aqui, se vocês observarem, ó, ponto, reta e plano, num esquema bem legal para vocês, a gente fala de noções primitivas. É porque tudo começa por eles. O ponto, a reta e o plano. O que é que eu posso dizer como característica de um ponto? Ele é representado pela letra maiúscula do alfabeto. A reta, ela é infinita, representado por letra minúscula. O plano, ele também é infinito e é representado pela letra do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, teta e assim por diante. Então, quando você fala nesses caras, ó, só voltando aqui, o ponto, você tem uma noção do que seja ele quando eu te dou um exemplo. Uma estrela à noite no céu. Porque é assim que eu ensino para o meu aluno, é assim que nós vamos ensinar para ele. O farol de um carro numa estrada, Água Branca até estaca zero. O cara está lá vindo no carro dele, de Teresina para Água Branca, e vem um carro de Água Branca para estaca zero. De longe ele se vê, aquele farolzinho aceso à noite dá noção de um ponto. A reta, ela é infinita. E quando você representa essa senhora aqui, ó, você vai observar que tem duas setas para indicar que elas são infinitas. Ele é um conjunto infinito de pontos, não é isso? E o plano é um conjunto de retas. Também dá noção de quê, pessoal? De infinito. No plano, aqui na tela, você representa ele usando uma letrinha do alfabeto grego. Show de bola? Tranquilidade total, se alguma coisa cair sobre, é muito raro, talvez em cima dessas noções que nós precisamos ter. Aí você tem reta, semi-reta e segmento de reta. Lembrar que a semi-reta e o segmento de reta são partes de uma reta. Elas aparecem justamente das retas.
Quando você tem, por exemplo, aqui uma reta, e nela você tem dois pontos, lembra que dois pontos distintos determinam uma única reta. Se você for para o teorema, dois pontos distintos determinam uma e somente uma única reta. Então você tem dois pontos aqui, o ponto A e B, e ao representar essa reta usando os pontos, tem que colocar as duas setinhas em cima, né? Orientadas, fazer aqui uma reta. Aqui você tem uma reta R, que você também pode colocar uma letrinha do alfabeto. No caso do segmento na semirreta, você tem uma origem e tem uma extremidade. Só tem um ponto de origem e a outra extremidade. Ó. Ao colocar ME, você tem que botar ó, M, sendo a origem, porque é nele que é a origem da semirreta, e o E como sendo a extremidade, que é a parte infinita. No segmento, não, você tem duas origens. Ó. É como se você pegasse bem que o espaço entre A e B nessa reta. Ele é um segmento. Ele é finito. Eu tenho essa origem e essa origem aqui. São duas origens. FG, basta colocar essa setinha em cima, que você representa um segmento de reta. Deixa eu ver se eu deixei um espaço aqui. Deixei. Tá aqui, ó. A semirreta, ela possui uma origem e uma extremidade. O segmento de reta ele possui origem. Então, se você tem, por exemplo, um ponto A e aqui na extremidade um ponto B, isso aqui é o esquema de uma semirreta. A, B, em cima da origem e a setinha em cima da extremidade. É diferente, por exemplo, se você colocasse assim, ó. B, A. A origem seria em B, o A seria a extremidade. Seria o quê? Uma semi. Se você tem um segmento, não, ó. AB ou BA é o mesmo, tá? Porque ele tem duas origens, você onde começa e onde termina. Então esses dois caras são partes de uma reta, tá? Não tem segredo aqui. O que você pode esperar, por exemplo, é em relação ao segmento de reta. Ele é mais provável de estar numa questão para você. É muito mais provável ele aparecer. Falando dos segmentos, você pode falar que no segmento de reta, por exemplo, AB, existe o tal do ponto médio. O ponto médio é aquele que divide o segmento em dois outros segmentos congruentes, de mesma medida. O ponto médio aqui, ó, chamado de M, AM, MB, divide o segmento maior em dois outros segmentos que são o quê? Congruentes. Beleza? Outra coisa também que a gente poderia falar dos segmentos é a sua classificação. Segmentos colineares, segmentos consecutivos e segmentos adjacentes. O segmento é colinear quando eles estão contidos na mesma reta suporte. Se eles estiverem contidos na mesma reta suporte, eles são segmentos colineares. Os consecutivos, eles têm um ponto em comum. E os adjacentes, eles são colineares e consecutivos ao mesmo tempo. Entenda através do exemplo.
Eu vou botar uma reta suporte aqui qualquer, reta R. E nela eu vou pingar aqui três pontos. O A, o B, botar 4. O C e o D. Se você prestar atenção no segmento AB e no segmento CD, eles são colineares. Porque eles dois estão na mesma reta. Porém, eles não são consecutivos, porque eles não têm ponto em comum. Mas se eu pegar, por exemplo, AB e BC, eles são consecutivos. Concordam comigo? Porque eles têm um ponto B em comum. E também são colineares. Porque eles estão na mesma reta. Logo, eles são o quê? Adjacentes. Porque eles são colineares e consecutivos ao mesmo tempo. Finalizou? Tranquilidade total, não é isso? Segmento a gente pode falar um pouquinho desses escadas para vocês. Outra coisa também que eu não posso deixar de falar aqui deixa eu ver se eu coloquei mais para frente. Não, não coloquei. É a posição relativa entre retas. Uma reta em relação à outra, qual a posição que elas podem ocupar? Elas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes. E eu vou acrescentar aqui as retas reversas. Gente, no começo, no fim de dezembro, teve uma prova na cidade de Buriti dos Lopes, que a prova de matemática caiu até limites, né? Então eu estou com essa prova já bem recente da Legatos, e depois a gente vai trabalhar questões com elas, tá bom? Paralelas não tem ponto comum entre elas, não se cruzam, tá? A intersecção entre elas é vazia. Você bota aqui a reta R e a reta S. Só que eu preciso colocar para vocês o seguinte: elas são paralelas quando elas não têm ponto em comum, mas eu não posso deixar de falar, ó, quando elas estão contidas no mesmo plano alfa aqui, ó. Tem que acrescentar isso no conceito. Retas paralelas não têm ponto em comum, a intersecção entre elas é vazia, mas elas precisam estar contidas no mesmo plano. As concorrentes, a intersecção entre elas é um ponto. Vou chamar aqui ponto P, só para esquematizar para vocês. Elas têm um ponto em comum. E no caso das concorrentes, elas podem ser de dois tipos. As concorrentes oblíquas e as concorrentes perpendiculares. Perpendicular, todo mundo sabe aqui, porque entre elas há a formação de um ângulo reto. Nas oblíquas, diferente. Perpendiculares. Show de bola? Tranquilo? As reversas, elas não têm ponto em comum. Mas elas têm um diferencial em relação às paralelas. Elas estão em planos diferentes. A melhor forma de tu entender as retas reversas é tu desenhar aqui, por exemplo, um cubo. Vou fazer isso aqui para vocês, tá? Porque o cubo ele tem 6 faces, ele tem 6 planos. Meus amores, preste atenção. Se você coloca bem aqui uma reta aqui, ó, reta R, e lá atrás uma reta S, essas duas retas não têm ponto em comum. E elas estão em planos diferentes. Essa reta R está nesse plano aqui da frente, essa reta S está nesse plano lateral bem aqui. Ou no plano do fundo, né? Pode ser. Elas não têm ponto em comum, cara.
mas estão em planos diferentes. Elas são reversas. Show de bola? Tranquilidade? Mas eu tenho a certeza absoluta que vocês sabem disso, tá? E tá só fazendo aqui uma espécie de heavy rain para deixar isso aí bem fixado para quando a gente for para as questões a gente ver como a gente vai aplicar isso. Ângulos. Não posso deixar de falar de ângulos, não é isso? Ângulo é o encontro de duas semirretas. Na verdade, eu nem vou colocar a palavra encontro, tá bom, gente? Eu errei aqui, ó. Vou apagar. A gente não fala em encontro, a gente fala em abertura. A abertura formada pelo encontro de duas semirretas, tá? Deixa eu apagar aqui, vai ficar bem bonitinho. De duas semirretas, né? Então você tem, por exemplo, a semirreta OA e a semirreta OB. Se encontram no ponto O, que é o vértice do ângulo, e essa abertura aqui, ou essa aqui, ó, justamente forma um ângulo. Beleza? Tranquilo? Mas o mais importante aqui é você trabalhar a classificação desses ângulos. Eu coloquei aqui alguns, ângulo agudo, reto, obtuso e raso, mas eu vou acrescentar outros para vocês. O agudo é aquele ângulo, quando eu boto menor que 90, eu gosto sempre de completar isso aqui, ó. Ele é o ângulo maior que 0 graus, menor que 90 graus. O ângulo reto ele é cravado, ele mede 90. O obtuso, maior que 90, menor que 180. O ângulo raso é aquele ângulo que mede 180 graus cravado, também chamado ângulo de meia volta, não é isso? Nós temos o ângulo chamado ângulo nulo, que é aquele que mede 0 grau. Nós temos o ângulo de volta inteira, que é aquele ângulo que mede 360 graus. Nós temos os ângulos chamados opostos pelo vértice, então OPV, que eles têm uma característica, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Você coloca duas retas aqui se cruzando em um ponto, aqui um ângulo alfa, um ângulo beta, opostos pelo vértice. Show de bola? OPV. Nós também temos os ângulos, conhecidos como ângulos complementares, e os ângulos conhecidos como ângulos suplementares. Ângulos complementares são aqueles que a soma entre eles vale 90 graus. Para eles serem suplementares, a soma entre eles é 180 graus. E os ângulos conhecidos como replementares são aqueles cuja soma é 360 graus. Não esquece disso, tá bom, gente? Complementar, a soma dá 90. Suplementar, a soma dá 180. Ângulos replementares, a soma dá 360. Então, se você tem um ângulo qualquer chamado ângulo alfa, o complementar dele é 90 menos alfa. O suplementar dele é 180 menos alfa. E o replementar
360 menos alfa. Você vai usar esse esqueminha nos probleminhas que nós vamos ver, tá bom? Então, existem problemas que envolvem isso aqui. Fechado ângulos, tranquilidade total. Essa geometria é muito simples, ela é muito básica e ela é importantíssima, tanto nos concursos específicos, como também na parte de raciocínio lógico. Você sabia que as bancas estão explorando muito agora a parte de lógica geométrica? Porque ela trabalha conceitos de geometria básica. Polígonos. Não podemos deixar de falar desse cidadão aqui, né? Os polígonos, que está lá no edital de vocês. São figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de reta. Olha que coisa linda esse pisca-pisca aí, né? Então você tem dois tipos de polígono, o convexo e o côncavo. Olha que coisa linda. Quando é que o polígono é convexo? Quando você, ó, vai aparecer aí, vamos lá, 1, 2, 3, meio já, ó, dois pontinhos, tá vendo, ó, interno, se você ligar, o segmento de reta fica totalmente dentro da região poligonal, então ele é convexo. No côncavo não, ó, vai aparecer, ó, dois pontinhos, traça a reta, fica uma parte fora, uma parte que não pertence à região poligonal, ele é côncavo. Então tu já sabe que o polígono ele é formado por segmentos de retas, tá? Só que o que geralmente cai nos concursos públicos são os polígonos convexos e regulares, que são aqueles que têm todos os lados de mesmo tamanho e todos os ângulos internos e externos também de mesmo tamanho. Os polígonos regulares, eles são equiláteros e equiângulos, mesmo ângulo, mesmo lados, tá? Tudo do mesmo tamanho. E aqui que a gente não pode deixar de falar para vocês nunca, né? O nome desses caras. Polígono de 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, e assim por diante. Geralmente em provas de concursos, são esses aqui que mais caem, tá bom? Até o 20, que é o icoságono. Quando ele é um polígono regular, na frente deles aparece a palavra regular. Então, polígono regular é aquele que possui o que, meus amores? Vamos lá comigo. Lados de mesmo tamanho, ângulos internos de mesmo tamanho. Tá aí. Eles são equiângulos e equiláteros. Não esquece disso, tá bom? Ângulos do mesmo tamanho, lados do mesmo tamanho. Vamos lembrar aqui do tal do hexágono. Aqui, ó, meu coleguinha hexágono. O hexágono regular. Todos os lados do mesmo tamanho. Fechou? Todos os lados do mesmo tamanho. Aqui você tem o ângulo interno dele. Se você projeta, aqui tem o ângulo externo dele. Aqui é o centro do polígono, que também é o centro da circunferência, porque eles são inscritíveis. Eles são inscritíveis. Coloco eles dentro de uma circunferência e divido essa circunferência em arcos do mesmo tamanho. Você coloca aqui uma circunferência e dentro dela você bota um quadrado. Ó, lembra que o quadrado ele é um polígono regular, não é isso? Esse centro aqui é o centro do quadrado. E, cara, não esquece, o centro do quadrado, aqui, ó, você está observando, é o mesmo centro da circunferência. E se tu prestar atenção, ó, aqui eu tenho 4 vértices, que divide a circunferência em 4 arcos. 4 arcos do mesmo tamanho. Preste atenção como é lindo isso aqui, ó. E se você pegar 360 graus, que é a circunferência toda, e dividir por 4, cada arco desse vale 90 graus. Liga aqui até aqui, ó, até os vértices. Você tem um ângulo chamado ângulo central. E ele mede 90. Então, os polígonos regulares são inscritíveis. São equiláteros. São equiângulos. Fechou? Tranquilo? Deixa eu ver se eu botei as fórmulas. Botei não. Vou botar agora. As formulazinhas que nós precisamos levar para a prova. Diagonais. Para você encontrar a quantidade de diagonais
de um polígono, pode ser tanto regular como um polígono qualquer, a fórmula matemática é essa, n menos 3 sobre 2. Quem é esse n? Ó, gente, toda vez que eu falar em n, é o número de lados do polígono, tá bom? Se você botar lá um hexágono, o hexágono tem 6 lados, então o n é 6. Um icoságono tem 20 lados, o n é 20. Então, diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2. Segura. Diagonais que partem de um vértice. Eu quero descobrir quantas diagonais partem apenas de um vértice do polígono. N menos 3, essa é a fórmula. Eu vou voltar bem aqui, ó. Você está vendo o hexágono? Está vendo esse vértice que eu vou chamar vértice V? Quantas diagonais saem daqui? Só dele. 1, 2, 3. De um vértice, de um hexágono, partem 3 diagonais. Ó, o hexágono tem 6 lados, 6 menos 3 dá 3. Diagonais que passam pelo centro do polígono. Quantas diagonais passam pelo centro do polígono? Vou voltar aqui para vocês, ó. Aqui é o centro. Quantas diagonais passam pelo centro do polígono? Aí você vai ter que ver a quantidade de lados. Se a quantidade de lados for par, diagonais que passam pelo centro é n sobre 2. Se a quantidade de lados do polígono for ímpar, diagonais que passam pelo centro é 0. Se você tem um polígono, olha só, se você tem um polígono cuja quantidade de lados dele é um número par, tipo um hexágono que tem 6 lados, então a quantidade de diagonais que passam pelo centro, 6 por 2 dá 3. Se for ímpar, diagonais que passam pelo centro é 0. E se ele perguntar diagonais que não passam pelo centro, é só você encontrar a quantidade total e diminuir a quantidade de diagonais que passam pelo centro. Você vai descobrir quantas não passam pelo centro. Tudo bem? Tranquilo? Aí nós temos também aqui a soma dos ângulos internos, que é n menos 2 vezes 180, de qualquer polígono, inclusive dos que não são regulares. A soma dos externos, 360, em qualquer polígono é 360 graus. Quanto vale um ângulo interno do polígono? Só um. É a soma dos internos dividido pelo número de lados. Quanto vale somente um ângulo externo? 360 dividido por n. Como é que eu faço para encontrar o ângulo central? 360 por n. Aqui é dos regulares, tá bom, gente? Essa forma aqui ela serve somente para os polígonos regulares. Lembrar que um ângulo interno com um ângulo externo de um mesmo polígono são suplementares. A soma entre eles vale 180. Eu fiz isso aqui no gráfico, ó. Tá vendo? Meia lua. Interno com externo, 180. Então, mais relações matemáticas para vocês levarem, caso vocês precisem utilizar alguma delas na prova. Ó, só uma observação. Se você quer calcular as diagonais que não passam pelo centro, eu acabei de dizer que você pode fazer o quê? Calcular o total de diagonais, calcular as diagonais que passam pelo centro e diminuir, não é isso? Mas se n for par, tem uma forma direta também, ó, n menos 4 sobre 2. Isso aqui é para você descobrir as diagonais que não passam pelo centro quando o número de lados do polígono for par. Se ele for ímpar, é n menos 3 sobre 2. Essa mesma fórmula aqui. Porque o ímpar não tem diagonais que passam pelo centro. Então, todos não passam. Então, é n vezes n menos 3 sobre 2. Quem for adepto e gosta de fórmulas, tá aí. Se você quer deduzir, pega isso, menos isso, que você descobre as que não passam pelo centro. Ok? Tranquilidade total? Tá massa, não tá, gente? É muita informação. Geometria é um livro. Nós que somos professores de matemática sabemos que geometria é um livro. Então, a gente está falando aqui os dados importantes aqui, lembrando. Próximo. Triângulos. Cara, triângulos você sabe muito bem
que existem nos triângulos, pessoal, algumas propriedades que são as gerais e existem as chamadas propriedades específicas, né? Então, quando você fala em triângulo, eu vou voltar aqui, ó. A soma dos ângulos internos, todo mundo sabe que é 180. Que todo triângulo possui o quê? 3 lados. Que tem 3 ângulos internos, que não tem diagonal. Triângulo não tem diagonal. Quando você esquematiza um triângulo como esse, tá? A, B, C, você sabe que aqui, ó, os 3 ângulos internos, o ângulo A, o ângulo B, mais o ângulo C, a soma tem que dar 180. E se você projeta, você tem aqui o tal do ângulo que, pessoal? Externo. O ângulo externo é igual à soma dos 2 ângulos não adjacentes a ele. No caso, A mais B. Não adjacentes é porque não são vizinhos, não é isso? Se você pegar o E com esse cara aqui, que é o C, a soma é 180. Mas esse E é a soma dos 2 não adjacentes a ele também. Então, isso aqui são propriedades gerais que você vai ter que usar, ou que você, se você precisar usar, você pode usar para qualquer triângulo. Mas existe a classificação dos triângulos levando 2 critérios em consideração: ângulos e lados. Aqui, ó. Quando você fala em classificar triângulos levando em consideração seus lados, ele pode ser equilátero, 3 lados de mesmo tamanho, isósceles, 2 lados congruentes e um diferentão, que é a base, e o escaleno, que possui 3 lados de medidas o quê? Diferentes. Dentre esses 3, as bancas, de um modo geral, são apaixonadas por esse e por esse, que eu vou já comentar com vocês. Se eu classificar em relação aos ângulos, o retângulo, nós temos um estudo só dele, que tem um ângulo reto. O acutângulo é aquele que tem 3 ângulos agudos, menores que 90. E o obtusângulo, que é aquele que tem um ângulo obtuso, né? Que é um ângulo maior que 90 graus. Então, você, quando vai trabalhar classificação, tem que lembrar dos 2 critérios. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses casos aqui, esses mais importantes. O equilátero. Vou falar um pouquinho sobre ele. O equilátero são 3 lados congruentes e 3 ângulos internos também congruentes, que medem 60 graus cada um. Vem comigo? Ó, ó e ó. Aqui dentro, 60 graus. Aqui, L, L, L. Eu já vou te ajudar aqui, ó. Fórmula da área dele. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Precisou, tá aí. Área do triângulo equilátero. Fórmulazinha dele. Que vem daquela básica. Base vezes altura sobre 2. A altura de um triângulo equilátero, que é essa danadinha aqui, ó. L, raiz de 3 sobre 2. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar para vocês é que a altura de um triângulo equilátero, até traçar aqui, ó. A altura de um triângulo equilátero, ela também serve como mediana da base e como bissetriz. Aqui fica 30, 30. A altura, a mediana e a bissetriz são coincidentes. Tá bom? Elas têm o que, pessoal? Elas exercem praticamente a mesma função. Essa retinha aí, ela serve como altura, como mediana e como bissetriz. Fechou? Tranquilo do equilátero? São informações boas para se levar para uma prova, tá? O isósceles é aquele que possui 2 lados congruentes, e esse aqui que é a base. Os 2 ângulos da base
são congruentes. Ângulo alfa, ângulo alfa. E a altura relativa a essa base, somente ela, a altura relativa à base, ela também exerce a função de mediana e de bissetriz. Ela também é uma mediana e ela também é uma bissetriz. Tá bom? Aí nós estamos com o isósceles. O triângulo retângulo, eu vou deixar para falar ele, porque mais na frente vamos falar sobre esse cara, mas eu queria fazer uma observação para vocês em relação a ele. O triângulo retângulo, que é esse rapaz aqui, né? Que tem dois lados, que são os lados que formam o ângulo reto, chamados de catetos, e o maior lado, que é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Esse cara, existe um teorema que todo mundo aqui conhece, que é o teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos dois catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Finalizou, findou, isso aqui é tranquilo. E um triângulo, um tipo de triângulo, que é o chamado triângulo retângulo isósceles. Se ele aparecer para você na tua prova, tu lembra que para ser triângulo retângulo e isósceles, só existe uma situação para isso ocorrer. Os dois catetos são congruentes. Dois catetos congruentes. Triângulo, retângulo e isósceles. Dois catetos congruentes. E no triângulo retângulo isósceles, os dois ângulos agudos medem 45 graus cada um. Fechou? Se aparecer isso aí, triângulo, retângulo e isósceles, dois ângulos agudos medem 45, são congruentes, e os dois catetos são congruentes. Para calcular a área de um triângulo retângulo, é só multiplicar os dois catetos e dividir por 2. Multiplica os dois catetos e divide por 2, porque um dos catetos, né, funciona como a altura do triângulo. Show de bola? Tranquilidade total? Vamos para cima. Os quadriláteros, né? Já tem mais informação desse cara para dar. Mas deixa eu passar aqui que eu deixei um espaço. A soma dos ângulos internos, 360 graus. E ele possui duas o quê? Duas diagonais. E os quadriláteros notáveis são justamente os paralelogramos e os trapézios. Se eu voltar no nosso desenho, ó, paralelogramo, 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 paralelogramo. E embaixo, que é que eu tenho? Os trapézios. Tá? Esses caras aqui de cima são todos paralelogramos. Paralelogramos. A característica geral deles, dois pares de retas paralelas. Ó, esse com esse é paralelo, esse par com esse par são paralelos. Dois pares de retas paralelas, paralelogramos. Agora, os trapézios, que são esses de baixo aqui, ó, a característica é um par de retas paralelos, tá? Na verdade, quando você olha na literatura, se usa pelo menos um par, né? Porque os paralelogramos também são trapézios. Então, um par de retas paralelas, ou pelo menos um par de retas paralelas, são chamados trapézios. E aí é sempre bom falar das chamadas propriedades específicas de cada um deles. Já foi objeto de prova de concurso, teoria, tá? Primeiro, falar do quadrado. O quadrado é o especial de todos, né, gente? Você pensa em quadrado, você pensa em igualdade. O quadrado ele tem 4 lados congruentes. O quadrado tem 4 ângulos internos
retos que medem 90 graus. O quadrado tem duas diagonais congruentes de mesmo tamanho e duas diagonais perpendiculares entre si. E olha, essa aqui é uma característica, é uma propriedade exclusiva do quadrado. Só tem ele, só ele tem isso. Se alguém perguntar qual a propriedade exclusiva do quadrado em relação aos demais quadriláteros, duas diagonais congruentes, duas diagonais perpendiculares. Pode cravar. Só ele que tem isso. Tá ok? Aí eu coloco aqui do lado o retângulo. Depois eu vou mostrar isso no desenho para vocês, tá bom? Vou até colocar de outra cor para ficar mais colorida a nosso slide. Ó, o retângulo. Lados opostos congruentes. 4 ângulos internos retos que medem 90 graus. 2 diagonais congruentes, certo? Mas as diagonais de um retângulo não são, vou botar o símbolo de perpendicularismo, tá, gente? Tá aqui, ó, não são perpendiculares. As diagonais do retângulo são congruentes, só que elas não são perpendiculares. Fechado? Já já eu mostro isso no desenho para vocês. E agora vem o losango. 4 lados congruentes, ângulos opostos congruentes, só os opostos são congruentes, 2 diagonais perpendiculares, as diagonais de um losango são perpendiculares, só que as diagonais de um losango não são congruentes, não têm o mesmo tamanho. O losango tem uma diagonal chamada diagonal maior e outra diagonal chamada diagonal menor. Então eu vou reforçar aquilo que eu falei. Qual é a característica, qual é a propriedade exclusiva do quadrado em relação aos demais quadriláteros? O quadrado tem diagonais congruentes e perpendiculares, só isso. Os outros não têm. Tanto quadrado como retângulo como losango são paralelogramos. Se eu falar para vocês, todo quadrado é um paralelogramo? Sim. Todo retângulo é um paralelogramo? Sim. Todo losango é um paralelogramo? Sim. Show de bola? Tranquilidade total? Então volta aqui comigo para a gente ver isso. Ó. Olha o quadrado aqui bonitinho. Essa diagonal do quadrado, ó, essa diagonal dele e essa diagonal dele, ó, elas são do mesmo tamanho. Aqui no retângulo também, pessoal, ó, a diagonal do retângulo e essa outra diagonal aqui do retângulo, ó, elas são do mesmo tamanho. São todas do mesmo tamanho, tá? Só apagar aqui. Só que aqui, gente, ó, 90 graus. Elas são perpendiculares. E outra, ó, elas se interceptam bem no ponto médio. Ponto médio aí, certo? É justamente o ponto de encontro delas. Ou seja, se essa diagonal medir 10, cada segmento desse é 5. Isso ocorre tanto no quadrado como no retângulo. Aqui também elas se interceptam no ponto médio, tá? Mas aqui não é 90 graus, elas não são perpendiculares. Então, por exemplo, no quadrado, esses 4 triângulos aqui, ó, esse triângulo, esse triângulo e esse, tem a mesma área. Lembra do tangram, né? Eles têm a mesma área. Aqui só esse e esse tem a mesma área e esse com esse tem a mesma área. Os 4 não têm a mesma área. Já o losango não, ó. Deixa eu apagar aqui o losango, aqui esse pontinho. O losango, ele tem 2 diagonais. A diagonal, botar aqui, não está aparecendo, né? A diagonal maior e a diagonal menor. São perpendiculares, se interceptam no ponto médio, mas não são diagonais do mesmo tamanho. Tudo bem? Então, quando eu falar no quadrado, voltando aqui, ó,
Para calcular a área dele, L elevado a 2. No retângulo, para calcular a área dele, base vezes a altura. E a área do losango, diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Show de bola? Tranquilidade total? Bora ser feliz? Trapézios. Como eu disse, os trapézios têm um par de lados paralelos e um par de lados oblíquos. Se você desenha um trapézio aqui, ó, não esquece que esse lado, que é a base maior, e esse que é a base menor do trapézio, são lados paralelos. E para calcular a área dele, soma das bases, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Calculei a área de um trapézio. Tudo bem? Tranquilidade total? Outra coisa em relação também ao trapézio, a gente não pode deixar de falar. O trapézio chamado trapézio retângulo. E um que é cobrado muito, que é o trapézio isósceles. No isósceles, os dois lados oblíquos têm o mesmo tamanho, não esquece disso. Os dois lados oblíquos são congruentes. No trapézio isósceles, turma, esse lado, esses dois ângulos aqui, que são os ângulos da base, também tem o mesmo tamanho. E esse ângulo da base, que é o beta, tem o mesmo tamanho que esse. Esses dois que estão do mesmo lado, o alfa e o beta, a soma deles tem que dar 180 graus. No retângulo, no trapézio retângulo, ele possui dois ângulos retos. Dois ângulos que medem 90 graus. E tem um ângulo agudo e tem um ângulo obtuso. Mas a soma do agudo e do obtuso também dá 180. Eles são complementares. Tudo na paz? Tranquilidade total? Show? E aí, o diagrama de inclusão, que a gente não pode deixar de falar, não é isso? Quando você lê esse diagrama, é sempre ler ele do centro para a periferia, usando a expressão todo. Todo quadrado é um retângulo, todo quadrado é um losango, todo retângulo, todo quadrado e todo losango são paralelogramos, todo paralelogramo é um trapézio e todos eles são quadriláteros. A assertiva correta é sempre falar todo de dentro para fora. Todo quadrado é retângulo? Sim. Todo quadrado é um paralelogramo? Sim. Todo quadrado é um trapézio? Sim. Todo quadrado é um quadrilátero? Sim. Todo losango, todo retângulo são trapézios? Sim. Todo quadrado, todo losango e todo retângulo são paralelogramos? Correto. Agora, se você entrar no diagrama, você tem que falar PEA. Pelo menos existe algum. Coloca aí, ó. Pelo menos existe algum. Existe paralelogramo que é losango? Sim. Algum paralelogramo é um retângulo? Sim. Algum trapézio é quadrado? Sim. Pelo menos um trapézio é um losango? Sim. Se você entrar, pelo menos um, existe um, algum. Seria a assertiva correta. Se alguém fala que todo trapézio é um quadrado, já está errado. Tá? O todo é para fora. O P é para dentro. Tranquilidade total? Beleza? Deu para entender essa ideia? E em relação ao retângulo com o losango, a assertiva correta entre eles é algum. Existe. Não é todo. Algum retângulo é losango e algum losango é retângulo. Existem retângulos que são losangos, existem losangos que são retângulos. Caso a banca venha com a teoria, usando a relação de inclusão, é essa a leitura correta que você faz entre eles. Show de bola? Belezinha? Tranquilidade total? Bora ser feliz. Bora pra cima. Circunferência e círculo. Eu tenho certeza absoluta que vocês sabem disso.
Mas é impressionante como as pessoas às vezes confundem um com o outro. Acham que é a mesma coisa. Se você pega um bambolê, aqueles bambolês, aquilo ali é uma circunferência, porque é só o contorno. Se você olhar no conceito de circunferência, é o conjunto de todos os pontos que equidistam de um ponto central. É só a linha, é só o contorno. Quando eu falo em círculo, é a região interna junto com a circunferência. Circunferência tem comprimento. O círculo possui área. Da circunferência você pode encontrar o quê? O comprimento dela. Comprimento é 2 vezes π vezes o raio. É o 2 π radios, ou pizza com cachupiri. Show de bola? E a área πr2. Π vezes o raio elevado ao quadrado. Está aqui o raiozinho, a área do nosso círculo. πr2. Show de bola? Tranquilidade total? Beleza. Mas eu também tenho que falar um pouquinho sobre arcos. O arco de circunferência, que é um pedaço da circunferência. E aí, quando você trabalhar com arcos, você precisa saber o comprimento dele. Aqui é um ângulo alfa, que é o ângulo central. Observa que esse arco AB, que tem um comprimento L, ele enxerga o ângulo central alfa. Então, para você descobrir o tamanho desse arco, cara, não precisa usar fórmula matemática. Usa regra de 3. 2πr, que é a circunferência toda, equivale a 360 graus. O ângulo central é justamente o comprimento do arco. Joga na regra de 3, que você acha o tamanho do arco. Agora, se você fala em pizza, aí lembra da fatia de pizza, AB. A fatia de pizza é justamente isso aqui, ó. Essa é a fatia de pizza. É o chamado setor circular. E eu quero calcular a área dessa fatia. Mais uma vez, não precisa da fórmula matemática, ó. Usa a regra de 3. Alfa. πr2, que é a área de todo o círculo, equivale a 360 graus. A área do setor é justamente o ângulo alfa. E você consegue achar a área do setor. Fatia de pizza, setor circular. O arco de circunferência é esse L aqui. Eu estou te dando a raiz, para tu não ter que ficar bitolado da fórmula, mas eu vou te dar essa fórmula aqui, ó. No casual do arco, πr vezes alfa sobre 180 graus. Aí você calcula o tamanho do arco. No setor, π r ao quadrado vezes alfa sobre 360 graus. Quem gosta de fórmula está aí. Quem gosta de regra de 3, pode também ir pela regra de 3. Fechou? Tranquilidade total? Show de bola. E aí o teorema de Tales, né, gente? Que é tão simples de entender o teorema de Tales, porque o teorema de Tales fala justamente na proporcionalidade. Você tem dois segmentos proporcionais, você tem aqui, ó, 3 retas paralelas, cortadas por 2 transversais. Eu vou gerar aqui segmentos proporcionais. O segmento SA está para SD, assim como AB está para DE, assim como BC está para F. Eu não vou me prender muito isso aqui não, porque eu acredito que seja uma parte bem simples de entender por vocês. Só quero que vocês relembrem uma coisa, ó. No caso do teorema de Tales, ABC, DEF aqui, pensar que a totalidade também gera proporcionalidade. Se você pegar o segmento AC, ele é proporcional também ao segmento DF. Tá? Você pode fazer a relação na mesma reta ou em retas opostas. Então, AC está para DF, que é o chamado perímetro, que é o tamanho do segmento. Ele vai ser igual a uma constante de proporcionalidade, porque AB está para BC, DE está para EF, AB está para DE, BC está para DF. Isso aqui vai ser igual ao nosso casinho, que é a nossa constante de proporcionalidade.
Beleza, gente? Cara, é muita informação na aula, né? Mas é bom que a teoria ela é bem rápida, certo? O que é importante para a gente no processo é entender como a banca Legacy vai cobrar isso aí para nós em forma de questões. Ok? Tranquilo? Prosseguindo. Olha um exemplozinho aí de Tales. Você pode pegar 4x mais 1 está para x mais 2, assim como 16 está para 18. Eu também poderia pegar assim, ó, 4x mais 1 está para 16, x mais 2 está para 18. Também daria certo. E aqui você tem que aprender só a simplificar o bagulho, tá? Por 2 dá 8, por 2 dá 9. Ficou mais fácil, né? E meio pelos extremos. 9 vezes 4, 36x. 9 vezes 1 dá 9. 8 vezes x, 8x. 8 vezes 2, 16. Devagarinho. 36x menos 8x é 16 menos 9. 36 menos 8 vai dar 28. 16 menos 9 dá 7. X é 7 para 28, dividido tudo por 7, dá 1/4, ou 0,25. É simples, não tem complicação. O que pode aparecer para você na prova da Legacy não é o desenho, é um problema. Você já viu nos livros de geometria que ele coloca o desenho de ruas paralelas, aí tem as ruas que cortam, e ele quer saber o tamanho de uma rua, ou o tamanho de um ponto A, um ponto B, ele contextualiza isso nas provas de concurso. Show de bola, turma? Tranquilidade total? Beleza? Então tá aí, certo? A nossa parte de hoje, parte 1 da nossa aula, certo? Nós estamos aí com a prova do concurso adiado, então a gente tem um tempo para trabalhar com calma. Amanhã nós retornamos com resolução de questões até esse ponto aí, certo? Nós vamos dividir em 2 aulas, que é para poder ficar com isso aí bem mastigado, porque nós temos um tempo agora considerável. Show de bola? Um abraço para vocês, fique com Deus e até a próxima. Valeu! Fui!